são os principais impulsionadores das empresas. As organizações existem e funcionam por meio de pessoas. Por isso, juntos faremos nossa relação mais significativa e com resultados reais. Temos os seguintes serviços: gestão de pessoas, soluções web, software de gestão, treinamento e desenvolvimento, consultoria, soluções sustentáveis. Ora viva! Muito boa noite, Angola! Muito boa tarde, Brasil! Estamos aqui para mais uma live diferente, uma live que vem trazendo um pouquinho do que se é praticado no mundo da engenharia de construção, né? No Brasil e outras partes do mundo. E para essa conversa, nós temos dois grandes convidados, eles que são especialistas no assunto, que vão trazer mais informações a respeito do que nós programamos aqui. Fique aí conosco, porque os subtemas, nesse caso, estão maravilhosos, vão com certeza agregar maior valor, mais conhecimento, porque aí já ajuda também nas tomadas de decisões. Muito boa tarde, muito boa noite, querido Braulio. Boa noite. Boa noite, Angola. Seja bem-vindo, obrigada por teres aceito o convite em nome das organizações A. A gente que agradece aí por esse assunto maravilhoso aí, né? Especialmente por esse tema aqui tão importante, que acredito que para quem estiver assistindo, né, recomendo, que assim, termo de projeto não é só na área de engenharia, né, mas hoje é como um todo, em todos os setores. A gente agradece pelo convite aí. Muito obrigada, nosso querido Braulio, já nos deu aqui as nossas boas-vindas. E o nosso querido Flávio Tongo, muito boa noite. Olá, boa noite. Isaac Moema, obrigado pelo convite. Boa noite, engenheiro Braulio. Obrigado pelo convite dado pelas organizações NISA. É uma oportunidade muito grande, né? A gente contribuir dialogando, trocando informações sobre um tema tão instigante, que é engenharia, que é projetos, que é obra, como o engenheiro Braulio comentou, o projeto pode ser aplicado em qualquer área do conhecimento, e principalmente com esse diálogo entre Brasil e Angola, né? Que são nações que historicamente são interligadas. Obrigado. Muito bom, muito obrigada, em nome das organizações, aos dois por estarem aqui, reservaram um tempo exatamente para falar um pouquinho para nós e para os nossos convidados. Nossos queridos internautas, fiquem aí, partilhem, perguntem, podem fazer isso a partir do YouTube ou mesmo pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar de assunto bastante interessante. Vamos falar sobre o orçamento, né? E o método de lista, né? E o Gantt. E vamos falar também de alguns aplicativos que auxiliam na obra. Engenheiro Flávio, por que é importante essa live para as pessoas, no teu ponto de vista? Quando recebeu esse convite, o que lhe veio assim em mente? Ótimo. Eu sempre gosto de dialogar sobre engenharia, sobre temas aparentemente complexos, de uma forma simples para a população comum, né? E quando veio esse convite, eu lembrei exatamente de alguns mitos que existem, de que obra sempre atrasa, de que uma obra sempre sai mais cara do que o planejado, né? De que uma obra, é normal uma obra ficar parada, né? Então, eu acho que ninguém estuda 5 anos de engenharia, no mínimo, né? No meu caso, eu tive algumas reprovações. Eu gosto de falar isso, que tem gente que acha que quem faz engenharia passa sempre, né? Eu também sou professor de engenharia. Então, ninguém estuda 5 anos de engenharia para que uma obra atrase, né? Ou que passe do prazo, ou que passe do orçamento. Então, é muito importante a gente falar sobre esse tema para poder desmistificar essa questão de que existe métodos, sim, para você entregar uma obra no prazo, no custo, na qualidade, com 0 acidente de trabalho, né? Muito bom. Engenheiro Braulio, quando viu esse tema, o que lê? Porque, na sua opinião, é muito importante para que as pessoas saibam esse tema. Olha, me interessou bastante, porque o que acontece, né? Conforme a gente já estava conversando anteriormente, né, com o engenheiro Tom, porque nós estamos a falar de Angola e Brasil. E eu já trabalhei nesses 2 países, né? E eu conheço a realidade dos 2 países.
então a gente tem alguma diferença em questão de planejamento de projetos, né? Então, eu achei importante esse tema, especialmente, né, para o povo de Angola, porque hoje a tendência atual, né, é qual? É trabalhar com planejamento, projeto realístico que faz com que você consiga ter o resultado, assim, o mais preciso, sem perca de custo, né? E conforme aí o engenheiro já falou, algo muito importante, zero acidentes de trabalho. Então, isso aqui é um tema muito importante, assim, eu recomendo, viu? Muito bem. Eu pessoalmente, eu tenho algumas crenças limitantes quando fala de obra, porque até eu já falo assim, não, eu casa só comprando. Porque eu fico imaginando o trabalho que dá para fazer casa, uma obra nesse caso. Eu vejo assim os meus amigos, familiares, aquilo é anos e anos, porque até tem a seguinte frase, estou indo na obra, né? Estou na obra. Eu faço uma coisa sem fim, que eu falo, não tenho cabeça, prefiro, tipo, compra de uma vez, já resolve. Então, vocês aqui hoje vão provar para nós que é possível otimizar esse tempo, dar menor dor de cabeça para as pessoas, para os engenheiros também, né? Que estão a nos assistir ou que vão assistir depois. É possível otimizar esse tempo. Existem, inclusive, aplicativos, né? Que vão nos auxiliar. E outra novidade, esses aplicativos estão disponíveis, né? Estão à venda, por assim dizer, na nossa plataforma. Então, tem muitas novidades que vamos falar aqui ao longo da nossa live. Então, começando aqui já com a nossa live, engenheiro Tom, o que vem a ser essa gestão de tempo que a gente delineou no nosso tema? Certo, certo. Ok. A gestão do tempo, né? Tem um recurso que você precisa gerenciar, que não volta atrás, que é o tempo. Né? O tempo tem duas coisas no mundo, se você for analisar, qualquer coisa no mundo se resume duas coisas, no tempo e na energia. Diferentes formas de energia, né? Então, no caso aqui, o tempo, todo mundo tem o mesmo 24 horas por dia, né? Mas o seu desafio é como você usa bem esse tempo. E no caso específico de uma obra, de um projeto, quando a gente fala projeto, pessoal, qualquer conjunto de atividades que tem início, meio e fim. Pode ser a construção de uma casa, a construção de um prédio, de uma indústria, de uma planta industrial, de um posto de saúde, de um hospital, de uma escola, e até mesmo uma organização de um evento, de um casamento, de uma festa, né? Isso é um projeto. Ou até mesmo a geração de documentos técnicos, né? Um projeto elétrico, um projeto estrutural, é um projeto, né? Então, dentro do projeto, que é qualquer conjunto de atividades que tem início, meio e fim, o tempo é crucial, é fundamental a questão do tempo, né? Porque, como você mesmo comentou, para a gente não achar que aquelas obras infidáveis, né, que parece que nunca tem fim, é importante você definir. Minha obra vai começar dia 1º de agosto de 2021 e vai até dezembro de 2022, né? Então, você precisa delimitar esse tempo. E na engenharia, pessoal, você tem a engenharia ela é comprometida com o quê? Com as leis da natureza, com a física, a matemática, com as normas técnicas, com custo e com tempo. Qualquer produto de engenharia tem que ter um prazo, né? Então, okay? O tempo está intimamente ligado com projetos, né? Não tem como não ter prazo num projeto, porque até o cliente, senão, uau, eu vou investir para que tempo, né? Para quando isso Exatamente. Vai ser realizado? Porque geralmente todo projeto, né, tem que haver tempo. Exatamente. Tem que haver esse cálculo de tempo. Exatamente. Todo projeto, toda obra tem um cálculo do tempo. Uma vez que uma obra é um investimento, tem dinheiro ali, né? Recursos, materiais, humanos e dinheiro. E o investidor, ele quer saber o retorno daquele seu investimento no tempo. É uma aplicação financeira. Pode ser tanto do ponto de vista de qualidade de vida para a sua família, pode ser para a sociedade, um hospital, ou pode ser uma fábrica, onde essa fábrica precisa estar pronta e está produzindo, ou uma estrada que precisa estar pronta para aqueles produtores rurais entregarem os seus produtos na cidade e estarem vendendo, gerando impostos e retornando indo para o governo e retornando para a sociedade, né? É isso aí.
Muito, muito bom. Então, o tempo é necessário para que se haja um planejamento mais assertivo, né? E pela vossa experiência como engenheiros, tem sido uma das dores de cabeça, né? Para qualquer tipo de projeto. Para qualquer tipo de projeto. Muito bom. E quais são os problemas, por exemplo, que surgem? É possível, tipo, prever... O que faz com que muitas obras atrasem? Muitas obras não vão para frente, que o tempo, muitas vezes, anos e anos, a coisa nunca mais termina. Na sua opinião, engenheiro Braulio, o que faz com que muitas pessoas, muitas obras, durem mais do que o previsto? O que pode ocorrer aí? Na verdade, existem vários fatores, né? Existem vários fatores. Por exemplo, uma delas que eu hoje recomendo muito é a integração interprofissional, ou a falta de integração. Por exemplo, o que é a falta de integração interprofissional? Por exemplo, para mim elaborar um projeto, vamos dizer um projeto de uma residência. Eu consigo fazer um projeto estrutural, hidráulico e o arquitetônico. Porém, se eu não conseguir ter uma integração com um engenheiro eletricista, eu acabo fazendo coisas extras ou a falta desse serviço. Isso gera atraso de obra. E outra importante, entre o fornecedor de material. Se eu não conhecer quais são os meus fornecedores de materiais, também me gera a falta, ou me gera atraso de obra, o cumprimento do cronograma de obra. Então, a setor de integração. Acho que travou, né? De riscos, conhecimento de mercado de trabalho, fornecedor. Eu acho que o nosso querido engenheiro Braulio travou um pouquinho. Localidade, transporte, quem pode me fornecer? Conhecer qual um outro, para me caso, com o curso de tempo. Então, todos os fatores influenciam bastante no cumprimento. Eu acho que travou um pouquinho a ligação. Travou, não deu para perceber os fatores. Mas se der para selecionar dois, quais seriam? Dois motivos, assim mais recorrentes nos travamentos da ISA. Principalmente obra pública, né? A obra pública aí é show de bola. Tá travado, tá bom. Olha, travou um pouquinho, mas então vou lembrar aqui aos nossos queridos internautas que hoje estamos a falar. Voltou um pouquinho. Ao vivo é assim mesmo, ao vivo, hora trava, hora volta, faz parte do ao vivo. Lembrando aqui que o nosso tema é gestão, né, de tempo e orçamentos de obra com técnica de lista e Gantt, aplicativo da Biotável, né, BitGo e outros. Então, estamos aqui a falar sobre gestão de tempo, orçamento para obras e como é que a gente aplica algumas metodologias ou a tecnologia para nos ajudar nesse aspecto. Não consegui perceber por conta da falha da internet, né? Mas depois a gente volta. Nosso querido Flávio, o que na sua opinião, então, faz com que o tempo, e até acaba traumatizando nós, né? No meu caso eu, sobre a questão do tempo, o que na sua opinião é um dos motivos mais recorrentes que faz com que as obras nunca se é dada no momento certo? Eu estava conversando com o engenheiro Braulio, né? Antes da gente começar a live, e ele falou um ponto também que eu também vejo nas obras, que é a falta de detalhamento do projeto técnico, né? Um projeto técnico, arquitetônico, estrutural, elétrico, realista, aderente à realidade. Tem muitas empresas que fazem um projeto de uma obra pública, por exemplo, que muitos governos fazem concurso público, é aberto, e elas não vão ao canteiro de obra, não vão ao terreno, não pegam os projetos básicos para poder detalhar o seu projeto executivo.
E muitas vezes elas fazem um projeto executivo com pouco detalhamento, que leva, e consequentemente com baixo custo, e quando o cliente é leigo, quem está comprando é leigo, ou quer fazer algo rápido, ele compra o barato que sai caro depois, né? Isso no caso de obra pública. No caso de cidadãos comuns, muitas vezes o cidadão não sabe a importância de um profissional de engenharia para detalhar um projeto, que o cidadão está tão aflito em ter a casa para ele morar, para ele casar, para levar sua família, que ele não tem a paciência de conversar com o arquiteto, com o engenheiro civil, para pensar, para planejar, para desenhar. Temos um desenho atrás aí do nosso engenheiro Braulio, né, exemplificando. E fazer esse desenho é fundamental, porque é mais barato você apagar uma linha no papel do que derrubar uma parede, né, que representa essa linha no papel, né? Então, muitas vezes, o cidadão comum, leigo, que não conhece o papel do engenheiro, né, do arquiteto, ele não tem essa paciência, essa tranquilidade. E, muitas vezes, no órgão público, por, muitas vezes, pressões políticas, interesses políticos de lançar logo a obra, porque tem eleição, muitas vezes o servidor público deixa passar maus profissionais que não visitam o canteiro de obra, não detalham, não especificam o projeto. Então, muitas vezes, esse estudo detalhado é que falta. Mas quando o cliente vem para vocês, por exemplo, ele fala, eu quero uma casa. Sempre o cliente tem razão, sempre aquilo que ele planeja é viável, ou nesses casos, o que vocês fazem, assim? Engenheiro Brau, tudo que a pessoa planeja ter, dá para fazer ou existe? Nem sempre aquilo que a pessoa sonha precisa ser feito. Olha, vai depender de várias situações, né? Por exemplo... O que a pessoa tem que ter? O que o cliente tem que ter em causa? Na verdade, primeiro, levantar o estudo real do que ela quer. Por exemplo, nós temos hoje o sistema de casas, né? Que o sistema de financiamento da Caixa tem vários patamares. Temos casa de padrão baixo, padrão médio, padrão alto. Então, cada setor, ou mesmo o setor de avaliar, ele avalia as condições financeiras, né, de cada cliente. Então, se o cliente falar, por exemplo, eu quero uma casa de 50 metros quadrados, porém, é fácil fazer uma casa de 50 metros quadrados com 200 mil. Porém, agora, que tipo de material eu vou querer? Eu vou querer um porcelanato, eu vou querer uma hidromassagem no meu banheiro. Então, esse real de situações é que tem que ser necessário primeiro levantar e mostrar para o cliente, né, o que ela quer. Fazer estudo, primeiro como um estudo primário, perguntar para o cliente o que ela quer de fato. Quer uma casa para morar, conforme já comentou, né? Tem alguns que só querem primeiro para casar, para sair do aluguel. Então, todas essas situações a gente faz esse levantamento para a gente poder mostrar para o cliente qual fator, qual uma obra, né? Ter prejuízo, não ter atraso, não ter dor de cabeça. Muito bom, muito bom. Então, os detalhes aí é que muitas vezes dão dor de cabeça. Às vezes a pressa da pessoa que não entende do assunto, de querer já, né, acaba atrapalhando. Então, é preciso ter muita calma, ver todos os ângulos necessários, ouvir com atenção o engenheiro, procura um profissional que tenha pelo menos alguma coisa que ela tenha feito, que ele tenha feito no mercado, né, para comparar, porque nem só também qualquer engenheiro, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E no caso do orçamento, já que o tema envolve o orçamento, é complicado orçar uma obra, engenheiro Flávio? Ok. Então, o orçamento, como a gente comentou, como o engenheiro Braulio comentou, a gente ouvir o cliente e o cliente ter a tranquilidade de falar o que ele quer, de definir o que ele quer, é fundamental para a gente definir o que vai ser feito, o projeto técnico, detalhar o projeto técnico, né? Os itens que vão ter, vai ter uma hidromassagem, o tipo de revestimento, de acabamento. E aí, com base nisso, no escopo, que a gente chama o nome técnico, né? O escopo, no que vai ser feito, a gente começa a levantar os custos disso, né? Então, o orçamento é um segundo passo, né?
É o É terceiro. o segundo passo. É o terceiro. Então, vamos voltar vamos então voltar aí. Então, vamos voltar na documentação, pode ser? Isso. Vamos voltar na documentação, porque aí a gente vai falar com mais propriedade. Ótimo, então, bacana. Beleza. Então, eu quero construir uma casa. Eu procuro um engenheiro, né? Isso. O Braulio ou o engenheiro Flávio. Então, eu primeiro, segundo as vossas falas, eu preciso saber o que eu quero, né? Exatamente. O que eu quero fazer. Aí vocês conversam comigo, veem o que é necessário. Agora, quando se fala de documentação na obra, o que envolve? O que é essa documentação? O que o cliente precisa ter? Pode ser comigo? Ó, na minha visão, na minha visão... Sim, pode ser na sua... quando se fala quais são a papelada que o cliente precisa ter? A papelada. Tem gente que resume a papelada exclusivamente a papelada legal, mas eu considero a papelada legal e técnica. Isso, tem duas papeladas, legal e técnica. A papelada legal e a técnica. A técnica, eu digo, é o projeto, a planta estrutural, arquitetônica, o projeto arquitetônico, os projetos das instalações elétricas, para você poder aprovar junto à prefeitura, junto ao órgão, né? Então, acho que nessas duas linhas, a papelada legal, se você quiser buscar financiamento junto a uma caixa econômica, por exemplo, né, junto a bancos, é importante você ter a propriedade da terra, né, ter o imóvel registrado, o terreno registrado em seu nome, né? Então, tem a papelada legal e a papelada técnica, que o engenheiro vai te orientar nos dois aspectos, perfeito? Então, o primeiro passo, conversar com o engenheiro e falar o que você quer. Segundo, o engenheiro vai te orientar quanto à papelada legal e a papelada técnica, que são os projetos técnicos, para depois começar a avançar para o orçamento, certo? Muito bom. Engenheiro Braulio, no caso de Angola, tipo, a pessoa quer fazer uma casa, já que tem experiência nesse mercado, nesses dois tipos de papelada, quais são a técnica e a da formalidade, né, do projeto? O que o cliente precisa ter em mão? O que vocês folham, né, para ver como requisito quando esse cliente entra para o vosso escritório a solicitar uma obra? No caso da realidade angolana. O que acontece? A realidade angolana, e inclusive que agora, hoje, aqui no Brasil, está tendo isso, papelada técnica. Quais são? Por exemplo, Angola, para aprovar um projeto, eles exigiam todos os projetos, elétrico, estrutural, arquitetônico, hidráulico. E aqui hoje, antes, né, mas hoje agora o financiamento do Caixa Econômica exige. Antes era só projeto de prefeitura. Fazer projeto de prefeitura, você já conseguiria fazer um financiamento. Só que tanto que a Caixa começou a ter dor de cabeça, que hoje a Caixa está exigindo projetos complementares, elétrico, hidráulico, até impermeabilização, hoje tem que ser feito um projeto. Claro que fora a papelada, né, as documentações, que é do cartório, para você fazer a derivação, para a do terreno, e depois o habite, né, para você fazer a documentação. Então, todas essas documentações hoje aqui, às vezes faz sentido. Agora, antes, nós estávamos um pouquinho, entre aspas, né, aprovar o projeto lá nos órgãos municipais, você tem que ter todos esses elementos técnicos. Hoje, atualmente, hoje já tem isso. Então, hoje, para a gente ver, por exemplo, hoje, por que tem a necessidade disso? Porque isso estava influenciando muito na gestão, e tinha, por exemplo, clientes que tinham financiamento, não concluíam, porque não tinha todos esses elementos. E hoje, inclusive, aí, né, mais uma vez aí, acho que vai ser falado sobre esse tema, sobre o 5D, né? Eu recomendo que quem está assistindo essa live, né, que faça esse curso. Depois você consegue ter todos esses elementos, tá, do projeto, da realidade, tanto física, tanto executivo. Então, acho que hoje eu recomendo, né? Então, isso vai influenciar muito, porque até a parte de documentações, conforme o Jean já comentou, a documentação técnica entra no planejamento. E você consegue ver, viu? Qual é o meu custo desse projeto? Tá? Para elaborar um projeto. Nessa planilha, eu acho que depois a gente vai realçar melhor esse software que ele tem para apresentar melhor. Então, você consegue lançar esses dados. Então, olha como é que está hoje o mercado. Cada dia que passa, na verdade, não é meses, não é dias.
cada hora que passa, há uma atualização, há uma inovação. Então, hoje, eu acho que o mercado de trabalho, especialmente agora, eu recomendo que assim, mais atualizações, fazer mais especializações, é importante para a gente começar assim, ter uma precisão maior, né, nos orçamentos, na documentação e no projeto, para a gente não começar sempre a fazer superfaturação. Ok, então significa dizer que tanto no Brasil como em Angola é preciso solicitar os órgãos que licenciam essas obras, né, que permitem que se faça essas obras, e pesquisar quais são essas documentações, né, do terreno, tal, porque essas documentações, elas também entram como parte do orçamento, né, porque você vai gastar com certeza para regularizar e cobrar taxa, então tem que pesquisar na área, no município, quais são as políticas que tem para que se possa ter uma resposta e também incluir dentro desse orçamento. Isso. Pode ser desses moldes, ou apesar que faltou mencionar aqui a questão de quais órgãos específicos, né? Para Angola, por exemplo, se é onde que a pessoa vai em específico, e que depois poderíamos estar partilhar aqui sobre isso, porque sempre tem mudanças, né, na gestão, e aí a gente vai acabar partilhando aqui. O importante é que o conceito, né, da formalização da documentação, tanto da parte técnica como a formal, né, que vai te dar a garantia de que isso que estás a construir é teu. Você tem uma defesa em caso surja algum problema, alguém diga que não é teu a obra, que não te pertence, você tem como comprovar isso. Então, ir para trás dessa documentação, com certeza, vai servir como segurança para você e para sua família. Muito, muito, muito bem, muito bem. Obrigada a todos que estão aí nos assistir. Fiquem conosco, partilhem com os amigos, com o primo, com a sobrinha, com o esposo, com a esposa, para que eles saibam mais um pouquinho sobre essa temática, né? Porque todos nós queremos ter uma habitação. Se não temos hoje, queremos ter amanhã. Se não tem, de alguma maneira a gente sonha, né, ter, e essas informações já vão montando lá nos nossos desejos. Muito bem. E na questão de materiais, como é que como é que funciona? Porque temos visto casas que, por exemplo, ou construções que depois de algum tempo vai rachando. Tenho a leve impressão que quase a maior parte das casas, por exemplo, em algumas regiões de Angola, elas entram em filtrações. Onde é que está o erro? Faz parte dos materiais? Como é que é feita essa seleção? Por que às vezes dá certo, por que às vezes não dá certo? Nessa temática materiais, o que nós podemos selecionar aqui que seja importante para o público que está nos assistindo? Querido Flávio. Ok, obrigado. Então, gostaria, essa sistemática que a gente está falando, ó, dialogar com o engenheiro, né, saber o que você quer, procurar um engenheiro, ver a documentação legal e documentação técnica, que são os projetos técnicos, e começar a fazer o orçamento. E aí, ó, percebe o seguinte, a gente não precisou pregar um prego, não precisou comprar uma lajota, a gente está planejando a nossa casa, né? A gente está começando a construir nossa casa no papel, no imaginário, no orçamento. Isso é trabalho. Eu gosto muito de focar nisso, porque tem gente que acha que obra só começa lá no canteiro de obra, quando você bota um monte, bate o caminhão de areia, compra saco de cimento. Não, obra não começa aí. Isso é consequência de um bom planejamento ou mau planejamento, né? Ou ausência de um planejamento. Então, isso é importante, eu estou dizendo isso porque eu tenho um caso na família, né? Dos meus pais, eles construíram uma casa onde eles planejaram um tempo, ficaram com todos os projetos lá guardados, né? Com o engenheiro, e aí começaram a juntar dinheiro. Aí, quando eles tiveram dinheiro suficiente, né? Começaram a executar, né? Então, é possível fazer isso. Então, sobre materiais, que é um desdobramento de uma boa documentação técnica, um bom projeto arquitetônico, estrutural, né? De impermeabilização, gostei muito, né? O que o Gero Braulio comentou, não tinha essa informação que a Caixa Econômica, né, está exigindo, isso é muito bom. Os materiais são um desdobramento. Eu, como engenheiro eletricista, por exemplo, né, eu não sei, isso é engenheiro eletricista, é um trabalho, né, os fios elétricos ninguém vê, está lá dentro, você só vê a lâmpada acendendo. Mas, não sei se vocês sabiam que 95% dos incêndios na área urbana
né? Então, quando você ouve falar numa cidade, né, na área urbana, não precisa ser capital, não, que se pegou fogo, você pode chutar 95% de chance é caso elétrico, um caso elétrico, certo? Então, ou seja, muitas vezes você calcula o material elétrico, faz um cálculo mal dimensionado, coloca um fio mais fino, por exemplo, que é mais barato, falar o termo popular, né, um fio, a bitola, né, mais fina, e depois causa um incêndio, ou você gasta energia, sua conta de energia elétrica fica muito alta, né? Então, os materiais, pessoal, é uma consequência de um bom planejamento, de um bom projeto. Então, por isso que é importante focar tanto nesse projeto técnico, na documentação técnica, porque é dali que você vai ser os materiais. E o engenheiro Braulio estava comentando, um bom relacionamento com seus fornecedores. Depois que você especificou seus materiais, você saber a procedência desses materiais, se não é material reutilizado, né? Se não é material de roubo, fruto de roubo. Já tem casos aí de material fruto de roubo, né? Ou já foram usados em outras obras. Então, você ter uma boa relação com os seus fornecedores e rastrear a qualidade do material, inclusive os fornecedores dão garantia que você pode depois acioná-los, né? Se a obra cair, não foi falha técnica do projeto do engenheiro, mas foi má qualidade do cimento ou da ferragem, você pode processar o seu fornecedor. Por isso que é bom ter uma boa rede de fornecedores confiáveis. Isso, assim, na minha humilde visão. Aí, o engenheiro Braulio puder passar o seu parecer, né? Sim. Muito interessante isso, porque o cliente, tadinho, o cliente, às vezes, ele não conhece, não sabe como que isso é possível, né? Que até o fornecedor, ele pode estar ainda acompanhar esse processo, porque às vezes, muitas vezes, eu perdi, fiz a casa, não fizeram bem, fica por isso mesmo. Muitas vezes a gente não entende que às vezes um bom planejamento, até de quem vai te fornecer o material, acaba sendo uma segurança para você mesmo. Engenheiro Braulio, no caso de Angola, que muitas casas têm infiltrações, tem a ver com materiais ou mesmo faz parte da maneira como é construído? Na sua opinião, envolve essa parte de materiais ou não tem nada a ver? E na questão de materiais, o que você gostaria de pontuar aqui como importante para o nosso público conhecer um pouquinho mais sobre? Bom, na verdade, lá em Angola, o que acontece, né? Tem a ver com a execução, na verdade, o que acontece. Nós lá, conforme já estava conversando bem anteriormente com o engenheiro, escassez de material. Nós ainda temos muita escassez de material, porque a gente importa, né? A maioria dos materiais, importa, né? A maioria dos materiais. Então, isso acaba gerando um custo muito elevado. Então, geralmente, a nossa tendência é qual? É tentar vamos jogar vivo, vamos fazer o que nós podemos para entrar dentro. Então, geralmente, isso aqui gera bastante, assim, defeito na obra. A gente começa a ter problemas de infiltrações. Atualmente, por exemplo, agora, né, via na TPA, fiquei totalmente triste com essa chuva que deu, do jeito que aconteceu lá. Então, o que acontece? É questão não só de execução, mas sim tem a ver com a qualidade do material, né? Por exemplo, o engenheiro Flávio comentou muito bem da questão de fiação. Aqui eu fiz um laudo há anos, sobre uma cliente que a casa dela pegou fogo. Ele quis processar a construtora. Porém, nessa construtora, quando a gente foi fazer o laudo, fomos lá ver, a fiação, a bitola dela, cada demanda de carga, ela tinha piscina, e tinha um sofá maior, porém, foram lá pôr uma bitola, como chama? Menor, houve uma sobrecarga lá na fiação, que pegou fogo. Então, o que acontece? Escassez de material, fornecedor, isso aí gera muito, assim, defeito na obra, filtração. Preciso de impermeabilização. E hoje a gente fala nos orçamentos, o orçamento da parte de filtração, se você custo, o menor que for bem aplicado, é que vai dar mais dor de cabeça na obra. Ele aí chegou aí.
Ficou um pouco claro, deu para perceber? Deu um pouquinho de algum plano sinal, mas deu para perceber claramente que muitas das vezes também é tudo interligado também, desde os primeiros tópicos que a gente começou a falar, né, da escolha do profissional, do que o cliente quer, a análise do terreno, a documentação, todo esse estudo é feito para evitar os maiores problemas lá no futuro, né? Então, e os materiais também acabam trazendo, né, como vocês comentaram aqui, acaba trazendo mais um item na questão de se a obra vai ser bem sucedida ou não. Então, nós temos lá falta de materiais, né, no mercado, e então a gente acaba recorrendo à operação desses materiais, e que a posterior acaba também nos prejudicando. Isso não só dentro das nossas casas, mesmo até fora das nossas casas, né? Nessa questão de projetos elétricos, nós vimos lá a senhora, né, que foi eletrocutada depois de muitas chuvas. Agora, quando chove, as pessoas precisam realmente ficar em casa. Até hoje a engenharia não tem como resolver isso, porque eu lembro que quando a gente estudava, tem lugares que você não tem como sair porque choveu. Tem alguma solução nesse aspecto? Por que a engenharia, ou não sei se é Angola, não sei se é na cidade, por que quando chove as coisas param, se é uma coisa da natureza? Por que tem que ter enchente? Por que as pessoas têm que morrer? Por que esse planejamento não é pensado nessa realidade que é muito recorrente? Se tem regiões onde simplesmente já vivem com água e estão vivendo muito bem, por que a chuva tem que atrapalhar a nossa vida? O que vocês pensam? Pode ser até uma coisa imaginária. Sim. É possível resolver isso? Eu gosto, né, já no passado, né? Só no passado a gente conversou sobre isso. Então, vamos lá. Então, só fechando o material, lembrando que os materiais escolhidos vão ter custos, tanto o material quanto o transporte dele, e que vai atualizar o nosso orçamento, né? Aí vai estar atualizando o orçamento, para a gente compor o preço total da obra. Entre outras coisas, a gente vai falar na frente. Sobre a questão da chuva, né? É algo que eu sempre, desde criança, né? Eu ficava angustiado. Quando chovia, eu não podia ir para a escola, né? Eu gostava, eu sempre gostei de estudar, né? Eu falei, como que é possível? Sempre chove, as pessoas sempre sabem o período da chuva e sempre a escola ficava inacessível. E aí, depois, com o tempo, eu achava que isso era natural, né? As pessoas, quando não têm acesso ao conhecimento, à informação, acham que faz parte da natureza. É vontade de Deus, né? Das divindades, da natureza. Mas não, isso é falta de planejamento da engenharia da cidade, da infraestrutura do seu bairro, da sua cidade. E isso, olha só, a gente está indo do micro para o macro. Do micro, fala, construindo a minha casa, que eu falo que é micro, mas é o sonho de grande parte dos brasileiros, que muitas vezes não se concretiza de concluir a própria casa, estou falando em termos da realidade brasileira, e pegando o micro, e agora o macro, a cidade, o bairro, a escola, é um conjunto, é uma casa, né? É uma casa coletiva, a cidade é uma casa coletiva, né? Então, quem planeja isso? A prefeitura, o governo do estado, da província, o governo federal. Então, muitas vezes, por ausência do conhecimento da população sobre essas técnicas para construir a sua própria casa, essa população não cobra, não exige das nossas lideranças, né, políticas no nível municipal, estadual, federal, que apliquem essas técnicas. Então, é possível, na minha visão, é possível. Existe, por exemplo, as cheias do Egito. O Egito é um exemplo de que eles tinham cheias e baixas, e eles transformavam aquilo como oportunidade, né? Então, já sabia o ciclo da água. A gente tem os Incas também aqui na América do Sul, né, no caso do Brasil, falando da África e Brasil, e América, e a continente americano, sul-americano. Então, que eles já tinham, e olha que eles faziam isso em tese, com menos tecnologia do que nós, mas tinham engenharia, métodos de engenharia acessíveis. Então, para mim, isso é a ausência de planejamento das cidades. E quando eu falo planejamento, é planejamento assim,
uma decisão política. Ah, não, eu vou fazer o saneamento básico, as galerias para escorrer a água da chuva, né? Ah, não, Flávio, você é político, você tem que fazer uma pracinha e asfaltar, mesmo não tendo essas tubulações, para depois sair bem na foto, tá? Para ganhar a próxima eleição. Não, eu, como político, ético, e se minha sociedade me cobrar disso, especial, né? Eu vou optar não por fazer o asfalto, nesse primeiro momento que não temos dinheiro. Vou optar por fazer as galerias, né, e o saneamento básico, para quando chover, a água não ficar nas ruas, e sim para a galeria. O que vem ser essa galeria? Porque galeria... tem muita coisa que é galeria. Galeria, é o seguinte, quando chove, pessoal, quando chove, a água passa pela rua ali, né? E, em tese, do lado da rua tem uns bueiros, não sei se usa esse termo agora, bueiro, né? Sim. E esse bueiro, pessoal, não é para ir água de esgoto, é para ir água da chuva, né? E aí esse bueiro vai até o rio mais próximo. Então, é uma água limpa, é água da chuva, né? Então, a galeria que eu digo, galeria para escorrer essas águas, as águas fluviais ou pluviais, né? Então, isso é uma decisão política. O prefeito, o governador, a liderança, né? A liderança política. E as lideranças, mas a gente sabe que político gosta de voto. Ele não vai fazer algo que a população não desconhece, que a população vai ficar mais feliz se ele fizer jogar o asfalto, mesmo ela não tendo consciência. Então, por isso que lives como essa é fundamental para a gente contribuir para sensibilizar a população, para a população dizer, não, eu não quero o asfalto nesse momento, já que não tem orçamento. Eu quero a galeria para escorrer a água da chuva, mesmo que ninguém vai ver, porque às vezes o político não faz essa galeria, porque depois que inaugura a obra, ninguém vê, está embaixo do chão, né? O asfalto todo mundo vê, asfalto bonitinho, uma praça, todo mundo vê, certo? Então, as cidades, depende muito de nós, cidadãos, por isso é um trabalho social lindo das organizações NISAR, do Engenheiro Braulio, Escritório de Arquitetura, da Habitável, a gente divulgar essas informações, para que os cidadãos em Angola e no Brasil tenham clareza disso, e optem e cobrem suas lideranças políticas para investir no fundamental, para evitar esses alagamentos. Né? Entre outras obras que impactam isso. Não é só o escoamento da água da chuva. Depois tem o que eu faço com essa água da chuva que chega no rio, né? Dependendo. Outra, se eu, como liderança política, se eu permito construções muito próximas aos rios. Às vezes, os órgãos públicos aqui no Espírito Santo, meu estado aqui no Brasil, tem um município que foi, durante anos, permitido que os moradores construíssem próximo dos rios. Os lideranças faziam vista grossa. Deu uma chuva muito forte, subiu 5 metros o rio, 5 metros, imagina, numa casa. Mas um problema social, né? As famílias que estão ali, quer dizer, não valeu. Não, é que o problema da associar a construção com a educação ambiental é que tudo que a gente fecha ou faz vista grossa depois retorna, né? Exatamente, volta para você. Volta, tudo faz vista grossa, volta para você. Mas é importante a gente ler, mas mesmo assim, quando volta, se a pessoa tiver consciência que foi fruto de uma decisão passada, eu fico até feliz. Mas muitas vezes as pessoas acham que é culpa, que é um acaso, que é uma má sorte. Da natureza. Da natureza. Não é má sorte, são decisões erradas do passado. Né? É isso. E o triste é isso, muitas vezes a TV, os jornais, mostram como fosse uma má sorte, e não como decisões erradas do passado. Dessa forma, a sociedade nunca evolui, nunca aprende com o erro. Que errar faz parte, mas o ruim é permanecer no erro, que aí é burrice. Né? Você aprender com o erro é inteligência. Né? Mas, por exemplo, essas galerias Engenheiro Braulio, essas galerias que vão sendo feitas, vamos imaginar que, pronto, vamos se decidir que todas as cidades de Angola, todas as cidades do Brasil vão ter essas galerias. Mas, tipo, se for para a questão de orçamento, não tem dinheiro para fazer as duas coisas. A gente tem que decidir o que vai ser feita entre a galeria e a estrada, né? Entre o asfalto. Mas essa galeria, ela vai ser feita... a estrada depois com bastante terra não afeta as galerias também? Tipo, ou não tem nada a ver? Porque aquela terra toda, aquele barro todo que
que vai vindo da estrada também não vai afetar em se ter que escolher as duas coisas. Legal. Engenheiro Braulio, se for para Na escolher. verdade, não tem. Assim, vamos resolver aqui por uma das enchentes nas cidades. Vamos tentar fazer isso como um case. Se for para resolver, te desse olha, estamos a falar de ontem. Estamos a falar de ontem. Houve muita chuva em Angola, houve mortes, cerca de 7 pessoas morreram, né? E a morte que mais chocou foi da senhora que saiu para trabalhar com a sua banheira na cabeça para ajudar os seus filhos em casa e ela simplesmente morreu. Se tivesse tivesse um poder de resolver essa situação, o que o engenheiro Braulio faria? O que seria a prioridade? E como faria? Obviamente, atualmente, vendo aquela situação, se tivesse um poder para resolver aquilo, pensaria em planejar por um motivo. Porque o que acontece? Para fazer essa recuperação de ampliação, a cidade cresceu lá, né? A capital, especialmente a capital, cresceu. A mais cara. Então, a internet do engenheiro Braulio estava cortada. Estão bloqueados. Estava cortada, né? Isso. Agora melhorou, pode. Deixar. Vou deixar o engenheiro Flávio. Tá, então, engenheiro Flávio, vou passar para você e depois a gente volta para ele, vai dar uma mexida lá. Se te dessem um poder, né? Tem aquelas imagens lá da senhora, né? Eu sou mulher, claro que todas também temos mais, assim por diante. E é uma imagem forte, né? Porque aquela morte ali já simboliza a morte de várias mães que, infelizmente, tiveram as suas vidas por conta disso. Se tivesses um poder para poder resolver essa situação, como é que você faria isso? Eu não conheço a realidade de Angola, né? Como o Engenheiro Braulio, como você, né? Então, por favor, me perdoem aí né? Mas, assim, na linha até com o Engenheiro Braulio, eu peguei parte da fala dele, no sentido de que a cidade, né? A capital, Luanda, né? Cresceu, né? A cidade é comum, né? Mas as cidades crescerem, isso é até bom, mas o fundamental é ter um planejamento no crescimento. Eu falei de galeria, algo pontual, mas é um conjunto de coisas, desde a parte do reflorestamento, não sei como é a questão da permeabilidade do solo, das cidades em Angola, do tipo, os solos, existem leis que proíbem você colocar asfalto e cimento, né, de colocar pavimentação em todas as áreas, porque às vezes é importante nos planos municipais, diretores municipais, né, das cidades, você obrigar em qualquer momento de construção que tenha uma parte que deixe a terra aberta, né, não coloque a pavimentação, justamente porque para quando a água bater, entrar para dentro da terra, e não ela escoar em cima do asfalto ou do seu pavimento, ou da calçada, né? E aí, se ela escoa, e você não tem uma galeria lá com sistema fluvial para levar até o rio, e aí gera uma enchente. Então, fazer um planejamento da cidade como um todo, de uma forma multidisciplinar, analisando a questão ambiental, né, do reflorestamento, a questão da ocupação do solo, né, ou seja, não precisa todas as áreas terem prédios ou construções, né? A cada determinada área, você tem obrigatoriedade de ter parques, de ter áreas verdes, para quando a chuva cair, aumentar a permeabilidade do solo. E tem um problema parecido em São Paulo capital, né? O solo é praticamente impermeável. Quando chove, o único lugar para escoar a água são as galerias fluviais, né? Onde tem os bueiros. Então, fazer um planejamento envolvendo a comunidade, envolvendo todos, e todos considerar esse planejamento. Manda mensagem no... Sim? Consegue ouvir? Sim. Bacana? Exatamente, então, deu para perceber. É o planejamento da cidade,
né, do desenvolvimento da cidade. Qual a área que vai ter parques, qual vai ter residência, comércio, como é que está a ocupação do solo. Não sei aqui como anda, não sei, né? Você como... Isso dá para fazer... Ai, trem aqui. Sem problema, trem. Aqui passa o trem. Dá para fazer, por exemplo, todas as vezes que a pessoa compra o terreno, já haver esse planejamento por parte esse planejamento... Tranquilo. Muito barulho do trem aqui. Não, tem problema. Esse planejamento, fiz um trabalho recentemente sobre trem, sobre comunidades lindeiras, né? As comunidades próximas ao trilho, cidades. Esse planejamento, quem tem que puxar, eu estou dizendo, o planejamento tem um limite do dono do imóvel, da casa, né, que é construir, mas esse planejamento sobre alagamento, quem tem que puxar são as lideranças da cidade, da região metropolitana, né, do estado e federal, né? É um plano diretor urbano, de urbanização, que é o chamado plano diretor urbano ou plano diretor municipal. Né? Okay. O Gero Braulio voltou. Aí, Gero Braulio, estava citando, né? Não sei se você ouviu, né? Sobre a questão do planejamento da cidade. O planejamento da cidade, né? Para poder melhorar. Vê se melhorou. Se puder dar sua contribuição, seria ótimo. Não, melhorou. Melhorou sim, não. Dá para melhor agora, né? Inclusive, sim, bem melhor. Sobre o plano diretor, esse é um tema, inclusive, que eu estou sempre a argumentar lá, para a gente implantar um plano diretor. Porque o que acontece? O plano diretor, nós ainda lá em Angola, nós temos escassez de implantar a obrigatoriedade de plano diretor. Por quê? Ou nós fizemos residências. Eu faço uma residência com uma frente voltada para cá, para a direita. E a outra pessoa, quando vir construir, vai fazer uma frente voltada na lateral, para ângulo 45, 95. Então, isso é bem legal que ele está aqui à frente. Da chuva, onde que vão escorrer? Não tem escapatória, não tem saída. Então, eu acho que é importante para poder resolver isso. Olha, peço desculpa aí por essa falha da internet aí, tá? Não tem problema, mas aquele pouquinho que você já lança é bem interessante. Essa questão de cada casa, porque assim, qual é a sensação que dá? É favela, mesmo que as casas são com investimento alto, às vezes a casa tem um quintalão, às vezes a casa tem... Às vezes eu falo assim, teve alguns casos, inclusive na família, eu entrava assim na casa, a casa essa casa é enorme, é bonita, mas uau, essa casa tá errada, cara. Muitas das vezes a localização, onde a casa olha, você abre a janela, é o vizinho, abre a outra, é quarto do outro vizinho. Eu falo, cara, isso não tá legal, né? E você vê que você vive sufocado. Então, as pessoas às vezes têm dinheiro para fazer uma obra, né? Mas às vezes acaba faltando isso, não tem aquela qualidade, inclusive, de vida. Você está numa casa que você investiu, mas tem um olha para o outro lado, o outro, você olha, é uma confusão, né? Então, creio que até além da chuva, o problema das chuvas, esse problema também de estética, né? Porque a palavra estética é uma palavra filosófica, né? Não é só estética quando se fala de mulher, assim. Estética de olhar as coisas, a direção das coisas, né? Então, de repente, esse plano diretor seria bem-vindo para a nossa realidade. Não sei se é isso. Isso, eu gostei do Braulio, então, pela realidade, Braulio, lá em Angola ainda está discutindo o plano diretor urbano, né? Já é praticado ou não? Você sabe? Na verdade, o que acontece? Já existia, porém, só que o que acontece? Aqui na minha cidade, participei da revisão, porque aqui o que acontece? Em cada 4 anos, é feita uma revisão do plano diretor. Então, eu sempre participo, inclusive aqui sempre nesse plano. Só que nós lá, esse plano diretor, na verdade, que existe na capital, que existiu, isso já vem há décadas. Na verdade, ele não estava nem nascido, se for ver. Bacana, de Luanda. Não nascido.
falta bastante. Na verdade, falta que ser implementado e, como que eu posso dizer, né? É algo que tanto a política, tanto os governos, tanto os ministros, ele precisa se concentrar nisso. Precisa se concentrar. Você vê, tem uma nova centralidade lá, que foi construída há 4 a 5 anos. Olha o que está acontecendo lá. Vamos dizer, em São Paulo, ele alaga, porém, depois de umas horas, a água some. Só que nós lá, o que acontece? Na nova centralidade, para a água sumir, demora semana, não é para acontecer isso. Então, é preciso se implementar o mais rápido possível esse plano diretor aí lá em Angola. Bacana, então é até bom. Não sei como é que está a mídia em Angola, o pessoal, os formadores de opinião, acho que é uma oportunidade, associando a enchente de ontem à ausência do plano diretor urbano, plano diretor municipal. Exatamente. Esse é o foco. Esse é o foco. Né? Para quê? Para que evite novas mortes, por exemplo. Só a morte, fora a questão do inconveniente dos lugares alagados. Né? É muito triste as pessoas, a gente é comovido com as famílias e tal, mas para a gente resolver esse problema é focar no PDM. Então, eu digo isso porque, enquanto brasileiro, eu vejo aqui na minha cidade em especial, e às vezes o pessoal não foca no que tem que falar, né? na ausência das decisões públicas e da sociedade, porque é a sociedade que exige do político. Né? Não adianta botar só a culpa no político também, não. Eu acho que é muito simplista, né? É muito simplista. É nós, os cidadãos, temos que... a gente estimular também essa necessidade. Por exemplo, eu lembro que quando era mais pequena, a gente tinha que vender, a gente chama de praça, né? O que a gente chama aqui praça, o que seria, engenheiro Braulio? O que a gente chama lá de praça? Praça seria, lá em Angola, seria aqueles parques, né, que a gente ia lá brincar. Então, aqui as praças, né, seria, para eles, aqui mercado. As praças seria parques. Ou não existe? Para a gente em Angola, praça, né, aqui é mercado. E para eles aqui no Brasil, as praças são o quê? São aqueles... Os largos, né? Os largos, isso. Ok. Uhum. Quando era criança, a gente ia à espécie de feira, sabe? Aquilo nós temos assim, ao ar livre, onde a gente compra os alimentos, compra tudo ao ar livre. Então, parece um lugar, né, um espaço onde as pessoas se juntam para trabalhar informalmente e trazer alimento para casa, tal. Então, nessa praça aqui que vai ter vários tipos de negociantes. Vai ter pessoa que vai estar vendendo jujuzinho, outro está vendendo roupa, a outra está vendendo carne. A gente fica tudo junto e misturado, tá? Legal. Então, esse que a gente chama de praça. E eu, quando era muito pequena, eu comecei a trabalhar muito cedo, e a gente já trabalhava nessas praças. E eu lembro do meu maior terror quando chovesse. A gente pegava as sacolas plásticas, colocava no pé, né? Porque aí você tem que rodear, tipo, a gente ficava andando, né? Para apresentar o produto para as pessoas e tinha aquela lama toda. Então, quer dizer que com esse plano diretor não precisa ter essa lama, né, nos nossos pés quando estamos a executar os trabalhos, quando estamos aí a trabalhar. Então, é possível as pessoas ficarem a trabalhar, mas num ambiente que não precisa estar alagado, não precisa ter muita lama, né? Muita lama na hora do trabalho. Então, vamos apelar aqui, né, essa necessidade de um plano diretor sustentável, né, que beneficia tanto a cidade no geral. Muito, muito, muito bom esse subsídio. Muito obrigada, engenheiro Braulio, e muito obrigada, engenheiro Flávio. Agora, nós vamos falar sobre medição de empreiteiros, né? Estamos já aqui quase na reta final, e está muito bom o papo. Quando falamos de medição de empreiteiros, o que isso quer dizer? Medição de empreiteiros. O que é um empreiteiro? Vou falar no meu linguajar, né? Sim. Então, nós levantamos materiais, atualizamos nosso orçamento, né? E compomos o nosso custo total da obra, né? O custo total da obra. Com esse custo total da obra, né? Então você sabe todas as etapas da obra que você vai ter que entregar, o que tem que fazer, quando. Então, é o 5W2H, o pessoal da administração gosta, né? Então você sabe
O Braulio saiu, né? Deve voltar. Então, você tem as etapas da obra, quando vai realizar, certo? E o custo. Perfeito? E aí você contrata quem vai executar os seus serviços, que são os empreiteiros, né? Por exemplo, vou contratar um empreiteiro para fazer a fundação da casa, um outro empreiteiro ou mesmo para fazer a alvenaria, colocar as lajotas, um outro para fazer a parte elétrica, o outro para fazer pintura e acabamento, o outro telhado. Então, os empreiteiros são né? São os fornecedores, profissionais ou pessoas físicas, que vão executar cada etapa da sua obra e você combinou com ele um custo prévio, em função do que ele entregar. Por exemplo, se eu tenho que desenvolver 100 metros quadrados de alvenaria, né, de parede, eu vou dizer, eu vou te pagar, fazendo a conta rápida aqui, R$10 por metro quadrado, ou seja, R$1.000, $1.000, né? Então, quando você me entregar os primeiros 10, a cada 10 metros, eu te pago $100. Então, você deixa claro para o empreiteiro os critérios de pagamento e de medição. Você vai medir o que avançou na obra e vai pagar para ele só o justo combinado. Isso é muito importante para quê? Para diminuir aquela chance do empreiteiro abandonar a obra e acabar o seu dinheiro. Porque se você pagar ele só o que ele fizer, vamos lá, de 100 metros quadrados de parede, você combinou $10, $1.000. E aí, se ele fez 10 metros quadrados, você paga $100, não vai pagar o 1.000, porque se você pagar 1.000, ele pode ir embora, e aí você vai ficar faltando $900 para terminar de construir as paredes, né? Então, nunca pagar tudo no empreiteiro, né? Porque não, pagar o justo e combinado, né? Porque o empreiteiro tem de dinheiro para construir, porque se ele não tiver dinheiro, ele não constrói, mas você paga o justo combinado, não dá para... Perfeito? Olha, está tendo um problema técnico aqui, que não conectou entre o Facebook e a questão. Mas a gente depois vai dar um jeito lá, vai partilhar, acho que vão assistir depois. Legal, dá para o pessoal ver depois, né? Dá para ver depois, deu um problema de conexão. Muito bom. Não tem problema. Agora, falando de orçamento, que tipo de orçamentos existem? Certo. Vamos lá. Tem muita gente que fala, faça o seu orçamento sem projeto. O projeto que muitas vezes as pessoas falam, essa documentação legal que o engenheiro Braulio comentou, projeto arquitetônico, estrutural, instalações elétricas, né? Faça o seu orçamento sem projeto. Olha só, pessoal, é possível fazer um orçamento sem projeto, mas esse tipo de orçamento é um orçamento preliminar, né? É um orçamento só para ter ideia, noção de custo, ordem de grandeza. Não é um orçamento confiável para você executar a obra, porque vai faltar... É um aproximado, mais ou menos, né? É um aproximado. Então, basicamente, tem dois tipos de orçamento. O orçamento preliminar, que tem algumas técnicas para isso, uma delas leva até 1 metro quadrado da área construída, mas é como se fosse para ter ideia, não é para construir com base no orçamento preliminar. É só para você ter ideia, qual volume de dinheiro eu vou começar a guardar, só para ter ideia. Mas falando dessa medição e esse empreiteiro, por exemplo, das tuas falas antes, falou que a obra não começa quando leva lá a terra e o material lá no terreno para construir. Mas como é que eu orço, por exemplo, como é que o profissional consegue provar para o cliente que tem que pagar o profissional nessas coisas que eu chamo invisível, porque ele não vai ver? Boa, ótima pergunta. Foi meu drama no início profissional, lá em 99, e depois eu fui desenvolvendo algumas técnicas. E também acaba ajudando os outros profissionais na área, porque, aliás, outros projetos, né? Por exemplo, eu também trabalho com projeto, mas não de obras. Muitas das vezes, a dificuldade é falar assim, cara, você não aprovou esse projeto, mas eu perdi tempo até chegar nesse projeto que você não aprovou. Isso. Cara, eu fiquei a noite inteira sem dormir, você não gostei, e eu? Como é que a gente fala? Como é que a gente resolve isso? Não, bacana, boa pergunta. Olha só, isso tudo que a gente comentou, de você conversar com o engenheiro, ouvir ele, fazer a documentação legal, técnica, a partir da primeira conversa, você já começa a mandar um orçamento para o seu cliente. Então, olha só, das etapas. Então,
eu até brinco, em obra... Deixa eu anotar! Anota. Não, eu já me ferrei muito por causa disso, aí fui atrás, essas técnicas, anota aí. Em obra, pessoal, fazer uma obra, fazer um trabalho intelectual, como as organizações NISA faz, muito complexo, e eu considero muito mais complexo que uma obra, do que construir uma casa. Aquele projeto que você me convidou é muito, se quiser falar, você fala depois aí. Não pode partilhar aqui, mas é muito, a gente não dorme às vezes, pensando. Muito mais, os diferentes fornecedores que você reuniu numa primeira reunião, num canteiro de obra você não faz isso, né? Assim, numa casa você não faz isso, você conversa com os separados ali, você precisou unir todos, né? Isso. Isso é requisito da sua obra, do seu projeto ali que você está à frente. Então, ali, para mim, é muito mais complexo. Então, esse tipo de projetos, construção de uma casa, projetos como as organizações NISA faz, não é um tipo de projeto que é assim, fazemos seu orçamento sem compromisso. Porque é um tipo de projeto, fazer um orçamento de uma casa gasta muita energia. Né? Estimativa, uma casa de 100 mil, vou falar 100 mil dólares. 100 mil dólares, o orçamento dela detalhado, execuível, é em torno de 1% da obra. Então, em torno de $1.000 para você fazer o orçamento, fazer o preço. E quem só vai cobrar isso, esse 1% dos 100 mil dólares, né, que é $1.000, para fazer o orçamento, só se tiver os projetos técnicos legais, aqueles documentos legais. Se não tiver, o orçamentista não faz, porque ele não vai fazer um orçamento do nada, entendeu? Então, e quem falar para você que faz um orçamento do nada, está faltando com a verdade. Ou está fazendo só um orçamento preliminar, que é com base em metros quadrados. Do tipo, a sua casa tem 50 metros, você quer piso porcelanato, né? Porcelanato, então vamos multiplicar 50 por R$3.000, né? E aí dá 150 mil. Esse é um orçamento preliminar. Eu faço um de conversa de boteco, como fala no Brasil aqui. Nossa, olha, pessoal, isso que o Flávio está passando aqui é segredo de negócio. Pegam caneta, anotem para vocês não sofrerem, trabalhar, não ver dinheiro. Isso serve tanto para a obra como para os seus serviços. Muitas vezes o cliente te desgasta tanto. Você tira tanto tempo com o cliente e você simplesmente não ganha nada com isso. Isso aí. Então, olha aí uma técnica bastante interessante para você sentir o efeito do seu trabalho, que também não é justo, né? Exatamente. Então, por exemplo, no seu caso, são projetos mais complexos do que uma obra eu tenho uma noção de metro quadrado. Como você vai dar um orçamento sem compromisso? Aí você vai falar com ele, para eu poder fazer o seu orçamento do seu projeto, eu preciso ter o seu projeto escrito. Mas não tem projeto escrito. Legal. Para eu poder escrever esse projeto, eu cobro tantos por cento. O seu projeto vai ser quanto? Vai ser de R$1 milhão, R$500 mil. Normalmente eu cobro 1% do projeto. Do valor. Se o projeto for menor, né? Sei lá, for de R$100 mil, eu vou cobrar 2% ou 1,5%, um pouquinho maior, porque quanto maior o volume, você pode diminuir sua porcentagem. E aí, com isso, você consegue fazer. Aí ele fala, não, mas eu quero fazer de qualquer maneira. Então, olha só, de qualquer maneira eu não faço, eu posso te dar até de graça aqui, né? Mas de maneira eu faço porque vai estar meu nome profissional. Mas se você quiser um projeto execuível com sucesso, esse é o passo. Então, para eu fazer o orçamento, tem um custo, orçamento execuível, mas para isso eu tenho que ter o projeto escrito. E para fazer o projeto escrito, se alguém fez, ótimo. Se alguém não fez, se você quiser que eu faça, eu cobro um percentual. Perfeito? Pronto. Então, perfeito. Eu já sofri muito por causa disso. Eu sofri muito. Muito mesmo. E ninguém fala. Isso é segredo de negócio. Isso ninguém fala. É isso. Ninguém te fala aqui. O pessoal não fala isso. Não fala. Eu descobri isso fazendo um monte de curso. Não fala. Certo? Então, estava comentando. Então, para vender coisas intangíveis, né? Eu até usei uma técnica, eu usei uma fala que eu repito, olha, tem muita coisa invisível, mas que nem tanto está aí, você não tem como defender, né? Não tem como falar, uau, é isso. Então, mas agora a gente vai descobrindo esse invisível e já começar a incorporá-lo em material. Exatamente. É uma forma de vender o invisível. Por exemplo, dentro da engenharia, às vezes o pessoal tem dificuldade, eu, eletricista, vender o projeto elétrico.
Porque a pessoa fala, não, eu quero o fio passado dentro da minha parede, eu não quero saber os desenhozinhos e tal. Aí eu falo com ele, ó, esse desenhozinho, né, custa, sei lá, R$2.000, $1.000 para fazer esse desenhozinho. Você pode passar o fio sem um desenhozinho. Vai ter alguns órgãos públicos ou financiadores que nem vão aceitar seu projeto se não tiver, não vão financiar se não tiver o desenho, né? Ponto. E outro, se ele financiar, tem grande chance de quando você for ligar as suas instalações, pegar fogo, como foi o caso do engenheiro Carlos, por exemplo. Então, eu mostro os riscos para ele, da ausência desse serviço intangível. Mostro os riscos que ele corre. Quando ele tem sorte. Porque eu falo o seguinte, a Habitável tem um departamento de cursos, que veio depois, primeiro, a gente tem uma empresa que desenvolve softwares para engenharia, começou em 99. Em 2005, olha só, 6 anos para aprender, a gente viu que era necessário educar o mercado. Então, a gente começou a dar palestras de graça. Não era online, era presencial, para educar o cliente. E aí, depois, a gente começou a oferecer cursos, para ele ver a importância disso que a gente está falando. Muito bom, muito bom, muito bom, e, muito com o tempo, bom. é importante a gente maturar, escolher um nível de maturidade do cliente. Porque tem cliente que não está preparado para o seu serviço. Simples assim. Ele tem Simples que perder, assim. Tem que perder um pouco. Ou até ir à falência, né? Para começar a valorizar seu serviço. Ok, né? muito bom, muito bom, muito bom. Bacana. Agora vamos falar assim, nós começamos aqui a conversar e normalmente eu pergunto quem é o Flávio, eu pergunto para falar um pouquinho mais da empresa. E agora, como a gente já vai entrar um pouquinho sobre os software, né? E como surgiu o aplicativo Gantt e outras coisas, faz essa ligação, uma analogia bem curta, que nós já estamos assim um pouquinho mais fora do nosso horário, porque até um assunto é complexo. Sim. O que é Habitável, o que ela faz, coisas assim, basicamente, que é esse, já fazendo uma ponte com o aplicativo Gantt, para que serve, e assim por diante. Bacana. Vamos lá. Habitável é uma empresa de tecnologia focada em soluções para engenharia e construções, engenharia e obras. Né? Nós fomos criados em 1999, milênio passado, eu brinco, né? E século passado, milênio passado e século passado, no limite, né? Então, desde o início, a gente se deparou com esse desafio. Um dos primeiros serviços nossos foi construir uma ferramenta na web, onde o cliente pudesse ter um checklist, como fosse um checklist das tarefas dos serviços dele, que era uma empresa que prestava, uma empreiteira, que presta serviço para uma grande planta industrial, e a planta industrial queria saber o que ele estava fazendo, né? E a gente criou esse aplicativo, uma plataforma, um aplicativo na web, né, onde o cliente via o checklist, que é a técnica de lista que a gente está falando. Eu já vou fazendo a conexão. A técnica de lista, que nada mais é a técnica de lista, pessoal, aquilo que a gente recomenda quando a gente vai ao supermercado, fazer uma lista de compras, para você não comprar coisa errada, né? Certo? Então, a tag de lista é você fazer uma lista do que deve ser feito. Então, a gente criou uma plataforma para isso, e com o tempo a gente foi aperfeiçoando e nos deparamos com um conceito chamado gráfico de Gantt, que nada mais é do que você dar uma característica visual aos prazos da obra. Então, como fosse cada prazo, a fundação da obra, beleza. A fundação... então, essa técnica deixa o cliente mais comprometido. Estou vendo a Ana Paula escrevendo. Então, quando você coloca as tarefas e coloca o prazo, então coloca as tarefas a serem feitas e o prazo, às vezes só a coluna das datas não fica muito comunicativo. Mas quando você coloca uma barra comunicando essa coluna, vai ser do primeiro... Então, a fundação é o primeiro e segundo mês. Então, você bate o olho e vê uma barra lá no primeiro e segundo mês, uma barrinha. E o ser humano é mais visual, a gente vê mais desenho do que caracteres, né? Do que números, né? Do que letras. Então, e aí o Gantt é isso, é você associar a data às barras. E aí a Habitável tem uma plataforma, né, que as organizações NISA, né, tá nos dando a oportunidade de comercializar, lançar junto, tem no site das organizações NISA, onde você pode, inclusive, solicitar um demonstrativo sem custo, né, durante um período de 30 dias, para avaliar,
é onde você pode colocar suas tarefas, seus prazos e visualizar em gráfico de barras, que é o gráfico de Gantt. Perfeito? E aí o gráfico de Gantt, pessoal, é um conceito criado na década de 60, né? Na década de 60. E a gente criou uma plataforma que você possibilita visualizá-lo, né? Visualizar seu checklist de tarefas, a sua obra, o seu cronograma, através do gráfico de Gantt, entre outras facilidades que em lives futuras a Fernanda vai estar fazendo aqui, junto com a Isaac Moeno, que a gente tem várias outras coisas também. Eu acho que, então, Habitável é isso. E o nosso grande diferencial da Habitável hoje é ajudar os nossos clientes a entregar a obra no prazo, no custo, na qualidade, com zero acidente de trabalho e com o mínimo de ruído e estresse, né? Gente, pessoal, o Flávio falou, mas vocês não estão entendendo. Essas maravilhas todas que a Habitável tem, você pode adquiri-las. Entra nesse nosso rodapé que está baixando aí, ó. Está aí bem no rodapé. Entra no nosso site. Você pode solicitar esse serviço e na hora vai estar nas suas mãos, ó. E acaba com os seus problemas de orçamento da sua obra. Isso serve para engenheiros. É um software de gestão também. Aliás, na nossa plataforma tem várias coisas, né, de interesse nessa questão de gestão, que vai, assim, ajudar muito nesse aspecto. Vai lá, corra e compra. Temos aqui um comentário: a planilha de Gantt é de extrema importância para o acompanhamento da obra. Com certeza. Legal. Bacana. Obrigado, Luana. Com certeza. E quais são esse aplicativo da Habitável? Qual é o benefício de se utilizar esse software? Bacana, ótimo. Eu gosto de separar a pessoa física, o profissional, da organização. Porque tem gente que acha que só o fato de ter um CPF, um CNPJ, né, o número da empresa aqui no Brasil... Em Angola é número de contribuinte, NIF. Número do contribuinte, né? Número de contribuinte, NIF. NIF. Então, aqui, você acha que um CNPJ, um NIF, é composto por vários CPFs, por vários indivíduos. O que é o CPF em Angola? Que é o código da pessoa. O CPF em Angola é o código da empresa, né? Agora, o BI, o código da pessoa, né? A pessoa física, ele tem um número que é o BI. Mas agora a AGT, ela fez o mix, né? Quando você abre uma instituição em nome individual, o teu número, nesse caso de RG no Brasil, seria o mesmo com o CNPJ, que seria, então, o BI de Angola, seria o mesmo número com o NIF, porque é uma empresa individual. Mas aí, quando vai outras categorias de tipo de empresa, né? Aí ela já é separada. Bacana. Então, tem pessoas que acham que o que cria uma empresa, pessoal, são as pessoas, são as habilidades das pessoas, né? Então, o que vai diferenciar a Nisa hoje para a Nisa daqui a 10 anos, a Habitável hoje para a Habitável daqui a 10 anos, é o perfil, a qualidade, o comprometimento, a competência dessas pessoas que estão nas organizações Nisa e na Habitável. É isso que vai diferenciar. E aí, eu gosto muito de focar os benefícios do Gantt. Primeiro, para a sua carreira enquanto profissional. Se você é um profissional, qualquer área, não só engenharia, tudo que você dá a resposta ao seu chefe, ao seu cliente, você tem que dar um prazo. Você, primeiro, definir o que deve ser feito, que é o escopo, né? O escopo é o que vai... Chefe, o que precisa ser feito? Especifica. Se o chefe não quer conversar com você para definir, tem algum problema. Ele precisa definir. O chefe ou o cliente. Definir. E aí você define para ele um prazo. Vou te entregar em tal dia. E você, chefe, pode me acompanhar de tempos em tempos o que está acontecendo. Então, com o gráfico de Gantt, você coloca o que você se comprometeu para o seu chefe. Normalmente, isso é importante para demandas acima de 3 dias, né? Maiores. Você define com ele o que você se comprometeu e você vai ter uma forma mais fácil de acordar com o seu chefe. O que vai ser feito, quando vai ser entregue,
o chefe acompanhar a evolução, como você está fazendo, né? Para ele não chegar assim, o que está acontecendo? O seu chefe, o seu cliente. Mas sim, ele pode acessar uma plataforma, o seu chefe, o seu cliente, ou você mandar um e-mail para ele com um gráfico, ele vê os avanços, as entregas. E intangíveis, aquelas entregas invisíveis. Volta ali. Invisíveis agora já vão ter cara, né? Já vão Exatamente. ter. E aí, por isso ele valoriza. Se você acordou com ele previamente. Se é aquele cliente que não valoriza a documentação, não vai adiantar, mas você acordou com ele previamente. Então, essa ferramenta te ajuda muito a você ter uma eficiência maior na sua carreira, né? Fazer mais entregas. Porque o que define... obrigado, Israel. Mas o que define um bom profissional não é meu título de engenheiro. Sou engenheiro eletricista. Isso não, a gente brinca aqui no Brasil, muitas vezes a graduação é considerada um título de honraria no Brasil. O cara já é um rei. Já chegou lá. Se for para levar nos termos religiosos, já chegou no céu, né? Já é um nobre. Agora nem precisa... É um nobre. Não precisa entregar, realizar. Ele já é um nobre. Não, o Flávio é um engenheiro da Habitat. O que ele faz? Não, ele é um engenheiro. Quem faz é a Ana Paula, né, que também é engenheiro. Ele faz são outros. Não. E outra coisa muito legal, por exemplo, assim, as organizações já, quando a organização já lá em 2011 abriu, era tudo ao vivo, né? Era tudo papel, tudo pessoas, tal. Legal. E lá para 2013, 2014, a gente já teve o nosso primeiro site, organizaçõesja.com, foi o nosso primeiro site. Aí ela veio com a ideia de trazer o mercado online dentro do site. A gente convidava assim, alguns amigos para colocar o produto para a gente faturar, mas o mercado não entendia muito na altura, né? Porque até não tinha essa pandemia para a pessoa entender. E então eu começava a dar a sensação que você está lutando contra a maré. E a gente criava lá os eventos e tal. Mas o que eu estou a perceber agora? Agora as organizações já estão vindo com muita força na parte digital também, né? E não descartou a parte pessoa, a parte física. E eu percebi que a parte digital dá muito mais trabalho do que a parte física. Porque quando você acorda, vai tipo, lá no serviço, você tem umas horas para você terminar aquele projeto, né? Aquela carga horária de trabalho. E muitas empresas, eu percebo que a gente faz essa assessoria, e que eles têm a ideia de que o digital é uma coisa que vai acontecer automático, que você não precisa de material nenhum, e que tudo vai ocorrer automaticamente. É muito interessante essa questão de trazer aqui à tona, que as pessoas ainda vão fazer diferença, saber decidir que tipo de material... Nós estamos aqui a falar de vários pontos importantes, estamos aqui mais de 1 hora a falar sobre várias coisas. Estamos a falar o que em suma? Usa a tecnologia de melhor forma possível e usa as suas competências também. Porque precisa de competência para escolher ir lá no site, olha, tem um aplicativo da Habitável, eu vou pegar, esse aplicativo serve para isso, isso, isso. Quem é o fornecedor desse aplicativo? Olha, esse aplicativo tem as organizações já têm uma relação forte com esse fornecedor que tem. Isso já é uma garantia para você que vai fazer um orçamento. Então, não é só, tipo, pegar num lugar distante que você não tem esse acesso. Então, nosso conselho vai lá na nossa plataforma, selecione, escreve lá Habitável, que vai surgir lá o aplicativo. Está aí a passar no rodapé. Você basta clicar esse link aí, você já vai diretamente no produto, você compra, já está com o Habitável na tua mão e sem dor de cabeça das suas obras. Então, não esqueça, app BitGo é nas organizações A. Isso aí. Flávio, alguma recomendação lá para o nosso pessoal que estava aqui nos assistir? Quero também agradecer a Ana Paula, ao Leonardo, ao Israel, a todos que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar. E outra coisa aqui, estamos no digital, mas nós somos humanos, você pode escrever aí a tua solicitação, pode escrever o teu problema, que depois a gente lê. A nossa página, a gente responde rapidamente, então não hesite, nós temos aí nossos canais, está tudo aberto, pode falar à vontade. Flávio,
Quais são as recomendações que você dá assim como um top de lista para resumir esse nosso encontro de hoje? Bacana. Então, vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Recomendação. Vamos lá. Para o profissional, para o cidadão, para o leigo, né? Que existe, não é normal obra atrasar. Não é normal obras ficar fora do orçamento. Não é normal ter acidente do trabalho, ter óbitos em obra. Não é normal obra ter baixa qualidade na entrega. Tenho profissionais que estudam pelo menos 5 anos para garantir que a obra seja entregue no prazo, na qualidade, no preço, conforme acordado. Então, se isso ocorre na nossa realidade, é porque nós, enquanto cidadãos, precisamos nos apoderar, precisamos tomar posse dos conhecimentos, né, para garantir que essas obras sejam entregues no prazo, na qualidade. E cobrar isso para quê? Nas nossas casas, né, nos nossos empreendimentos pessoais, construção da casa própria, possa ser entregue no prazo. E precisamos, se a gente não tem esses conhecimentos, tem as organizações NISA, tem Habitável, nos cercar desses profissionais que comungam desses valores. Porque, pessoal, são técnicas que estão aí desde o início, há milênios, a humanidade foi construindo isso. Não foi a Habitável, a NISA que inventou, certo? E que, infelizmente, muitas vezes, maus profissionais, más lideranças, elas se aproveitam da ignorância da pessoa. Por exemplo, um empreiteiro que não valoriza um cronograma, ele deixa o seu cliente refém. Ele combina com o cliente que vai entregar a obra em 10 meses, aí, no 9º mês, ele fala, só consigo entregar daqui a 2 meses, né, vou atrasar ainda, se você aumentar 30% o meu orçamento. Isso é um sequestro, uma extorsão. Para mim, isso é um sequestro. Sequestrou a obra. Sequestrei sua obra, se você não aumentar 30% combinado, eu não entrego ela. Isso é um sequestro, uma extorsão. Então, muitos profissionais, muitos empreiteiros e empresas aproveitam desse desconhecimento do cidadão para agir dessa forma, certo? E você, como cidadão, pode exigir isso que a gente está falando em contrato. Eu quero um cronograma, quero um orçamento, usa o gráfico de Gantt, usa outras técnicas, pode exigir isso no contrato. E as lideranças políticas, um bom gestor público, pode já fazer isso, ele tem a ciência ao seu favor, tudo isso que eu estou falando é ciência, não estou vendendo o software da Habitável, não é direcionar, são técnicas. O software Habitável ajuda a implementar essas técnicas. Então, o bom gestor pode implementar, e o bom cidadão, que se quiser dar uma força no gestor, de cobrá-lo, né, que o político funciona com cobrança do cidadão, que comece a cobrar, a provocar o seu gestor, vai na sua Câmara de Vereadores, não sei como chama em Angola, eu já fiz isso no meu estado, e pede lá uma audiência pública para citar por que as obras atrasam, cadê meu plano diretor urbano, vão resgatar esse plano, associar as enchentes a isso. Então, essa fica a recomendação. E a recomendação para o profissional, se você é um profissional e está buscando se destacar na carreira, se é um empreendedor, né, você é um empresário que quer melhorar seus processos, que conheça melhor o site das organizações NISA, que tem muitas soluções aí, e a Habitável é parceira com orgulho das organizações NISA. Olha, nós temos... Muito obrigada, Flávio. Eu toda vez, a gente esquece uma coisa, mas eu vou deixar já aqui o desafio, porque aí o que você falou, eu preciso conhecer para cobrar. Gente, tem um sorteio que a gente esquece de passar toda vez. Tem um curso já entregue aqui para o pessoal, a gente não entrega. Olha só. Olha só. Tem um sorteio de curso já dessa parte de obra, que depois o Leonardo vai explicar, que ele já deu no dia que ele fez aqui a live conosco. Legal. E para os que estão em Luanda, tem uma outra coisa, que é o livro Seja Feliz no Trabalho. Para as pessoas que mais comentarem aí, nos nossos comentários, todas as nossas lives, elas têm direito a esses sorteios. Então, não desistam, comentem, que a gente vai sortear esse curso e esse livro para você que está em Luanda e para quem está em qualquer parte do mundo, porque o curso é online, e fica à vontade. Muito obrigada para todo mundo que esteve aí conosco. Ficam sempre... Muito bom a live.
Nós que agradecemos. Obrigada aos convidados, obrigada à Habitável. É uma empresa assim, humana, irmão, sabe? Aquela empresa que eu falo que ingeri uma parte difícil, mas eles me convenceram, não, olha, entra, que não é essa coisa que você imagina. E eu só tenho a agradecer à Habitável por essa flexibilidade, são abertos para conversa, para planejamento. Então, as organizações, a Forro particular, só tem a agradecer por essa parceria boa, pessoas maravilhosas, todo o elenco da Habitável. O meu técnico aqui, ele fica trazendo, quando eu travo, eu fico recebendo orientações aqui também, tá? Então eu fico recebendo aqui informações para manter. Deixa eu falar assim abertamente, senão depois ele me puxa a orelha, é que está disponível no YouTube também, tá? A gente não mencionou a palavra YouTube na live, porque senão depois eu apanho. E, pessoal, essa live vai estar disponível no YouTube também, então podem ver depois, não importa, Israel, você que chegou atrasado, pode ver depois na íntegra a live. Então, estava a agradecer aqui a Habitável, nosso parceiro. Temos os cursos da Habitável, tudo que a Habitável tem, que vocês acharem lá, nós também temos e a gente fornece para vocês. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada, Flávio, muito obrigada, Habitável, obrigada por teres aceito o convite em nome das organizações. Espero que volte aqui mais vezes aqui no nosso palco, né? Nosso palco. Com certeza o público também ama essa agregação de valor. Uma boa continuação do dia e nos vemos mais. Obrigado.